Estamos de volta e a discussão sobre o valor pago pelas operadoras de planos de saúde aos profissionais credenciados ainda não chegou ao fim. Sem novas propostas das empresas, os médicos definem daqui a pouco em uma reunião em Curitiba se continuam ou não atendendo pelo sistema. Mas a pergunta que fica é, como o consumidor fica nessa relação? Muitos profissionais estão se descredenciando das operadoras de plano de saúde. Em uma das principais de Curitiba, 50 anestesistas pediram desligamento. O motivo seria o baixo valor repassado para os procedimentos. Os médicos argumentam que a defasagem é de 92%. Em 10 anos, os planos tiveram um reajuste de 136%, contra 44% do que os médicos recebem por consulta. Hoje, os profissionais se reúnem para tomar posição sobre o assunto. Nós convidamos a Comissão Estadual de Honorários, que está o CRM, o Sindicato, a Associação Médica, convocou as operadoras para virem negociar com a Associação Médica. Apenas um segmento das operadoras compareceu e ofereceu de aumento nos valores do médico 11%. Em cima de uma consulta médica, o médico ainda paga 27,5% de imposto de renda. Então, uma consulta de 42 sobra para o médico R$30. Mas não são só os médicos que reclamam das operadoras de plano de saúde. De cada 10 usuários, 6 tiveram alguma experiência negativa com o atendimento realizado no último ano. É o que diz uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina. Uma das principais reclamações já é a falta de especialistas. Você paga por ele e você não tem especialistas que possam te atender. Uma pessoa estiver morrendo, ela acaba morrendo e depois de 2 meses eles resolvem marcar uma consulta. A principal dificuldade hoje é em marcar datas. Eu tenho uma consulta, faz 15 dias marcado, um médico especialista lá, você vê, foi marcado dia 15 para o dia 5 agora. Está bem demorado mais do que antes. A demora para conseguir uma consulta, a recusa no atendimento e as cobranças indevidas são as principais reclamações registradas no PROCON contra os planos de saúde. A coordenadora da entidade de defesa do consumidor revela que nos primeiros 6 meses deste ano foram 579 atendimentos, entre reclamações e pedidos de informação. Para ela, a briga entre operadoras e médicos não pode afetar o principal interessado, o paciente, que nesse caso também é consumidor. Esse problema não pode ter ou causar nenhum prejuízo para o consumidor. É uma questão entre médicos e operadoras que tem que ser resolvido entre médicos e operadoras. O consumidor ele deve saber que ele deve procurar os órgãos de defesa do consumidor caso o contrato não seja cumprido, caso as normativas da ANS não sejam observadas, por exemplo, em relação a prazos para atendimento e, sobretudo, caso haja algum desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. Em nota, a imprensa abrange a Associação Brasileira de Medicina de Grupo informou que não faz parte das atribuições da entidade discutir o relacionamento entre as operadoras e os prestadores de serviço, neste caso os médicos. Por isso, a associação não participa das decisões sobre remunerações dos profissionais. Pois é, e como fica o consumidor no meio dessa história toda, de toda essa confusão? E o que fazer para garantir o atendimento através dos planos de saúde? Aqui no estúdio a gente recebe e vamos conversar agora com o promotor de justiça da Promotoria de Defesa do Consumidor, Cleiton Albuquerque Maranhão. Tudo bem, promotor? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Boa noite. É um caso delicado porque a corda está estourando mais uma vez no lado mais fraco. O que o consumidor pode fazer agora? Como disse a Cláudia, procurar os órgãos também, né? Exato. Além dessas orientações que são corretas, o consumidor deve, em primeiro lugar, pegar o recibo do serviço que ele foi prestado e buscar o reembolso junto à operadora do valor total. Caso haja um reembolso parcial, o consumidor deverá buscar a Promotoria de Justiça do Consumidor, o PROCON, e principalmente os juizados especiais, além de fazer uma denúncia junto à Agência Nacional de Saúde. Agora, a Agência Nacional de Saúde até colocou esse mês, né, estabeleceu novos prazos para que realmente as operadoras, os convênios atendam as pessoas. Mas em algumas cidades, como aqui no Paraná, por exemplo, em Ivaiporã, em União da Vitória, não existem determinados tipos de especialidade médica, como geriatra. O que as pessoas devem fazer quando isso acontece? Pois então, como eu digo, né, devem buscar o profissional e depois buscar o reembolso. De forma particular, paga e depois tenta pegar o reembolso. Exatamente. Mas isso pode demorar também, né, promotor? Bom, sempre leva alguns dias ou quem sabe, sobretudo no sistema judiciário, é sempre mais demorado. Mas existem vários órgãos de defesa. Eu mesmo, como promotor lá, tenho resolvido situações de forma amigável, em média aí 30 a 60 dias. Não
um prazo curto, mas também não é um prazo longo. Da mesma forma, o PROCON é um órgão que tem atendido o cidadão e ainda assim os juizados especiais cíveis, que é um órgão da Justiça Estadual. Mas se realmente não houver na cidade, precisar o transporte para uma outra cidade que tenha um especialista que possa atender essa pessoa, quem que paga a conta? É a operadora, ao final, reembolsando, mas é complicado, né? A situação é grave. Nós aí temos, inclusive, procurado mediar esse problema. É claro, existe agora essa regra recente, definindo prazos para a consulta, um prazo mínimo aí de 7 dias, um prazo máximo de 21 dias. Claro, isso para situações eletivas, para situações de urgência e emergência, aquelas onde há risco de vida para o ser humano, o atendimento deve ser imediato. Além disso, nós temos visto um déficit de regulação. Existem vários problemas, inclusive que foram objeto de uma discussão agora em dezembro no Ministério da Justiça em Brasília. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor encaminhou um expediente para a nossa Promotoria de Justiça aqui em Curitiba, informando que o primeiro tópico que foi discutido nesse evento foi critérios de reajuste para os planos privados de saúde. Hoje não há muita transparência, seja dos custos médicos hospitalares e, por sua vez, portanto, quais são os critérios que são utilizados pela própria Agência Nacional para fixar um percentual. Até porque é um disparate, né? Se for ver os lucros das operadoras de saúde que tiveram nos últimos 10 anos, e os médicos reclamam justamente isso, que há 10 anos eles não têm um aumento real, né? Evidentemente que essa discussão entre as operadoras e os profissionais de saúde é uma discussão econômica, né? Mas, como digo, é necessário uma maior regulação para que fique claro quais são os critérios de reajuste, tanto da mensalidade, que deve ser arcada pelo consumidor, quanto pelos serviços prestados aos hospitais e aos médicos. Agora, deve ter um critério, não existe esse critério. Então, quando esse tipo de questão, que é uma questão delicada, fica remetida a uma lógica de mercado, é realmente preocupante. Eu ousaria dizer aqui que há um mal-estar na civilização. Agora, deixando de lado essa negociação e, claro, ressaltando que os médicos têm o direito, inclusive, de reivindicarem, enfim, todos têm o direito de reivindicar aumento, seja lá de que forma for. Agora, tirando isso de lado, não há a possibilidade, inclusive, não há o risco de, com esse imbróglio todo, o consumidor pagar mais uma vez um reajuste ao qual ele não deveria pagar? O Ministério Público, nessa hora, poderá agir judicialmente. A Promotoria de Justiça ela tem uma atribuição para atuar no âmbito coletivo, sem prejuízo do nosso trabalho, de mediar as partes, buscar sempre uma solução consensual, que em última análise é sempre aquela a mais eficiente, mas quando não há essa possibilidade de um acordo, o Ministério Público pode promover uma ação coletiva e buscar uma liminar no Poder Judiciário para essas macro questões, como, por exemplo, uma cláusula abusiva de reajuste de planos de saúde. Tá ótimo. Muito obrigada pela participação. Obrigado, promotor. Boa noite. Boa noite. Obrigado a você. E você vai ver depois do intervalo o aumento na produção de carne de cordeiro no Paraná. E ainda o repasse do governo do estado para a área de educação. Não saia daí, a gente volta já já.